O Grande Hotel Santa Eulália, em Albufeira, acolheu nos dias 11, 12 e 13 de outubro de 2012 o 5º Congresso Português do Cancro do Pulmão, uma iniciativa do Grupo de Estudos. Cerca de 150 de médicos, investigadores, enfermeiros, representantes da indústria farmacêutica e outros técnicos debateram diversas temáticas relacionadas com o diagnóstico e tratamento do cancro do pulmão em 2 dias e meio de grande partilha científica. O balanço deste 5º Congresso Português de Cancro do Pulmão é extremamente positivo e digamos que ultrapassou até as nossas expectativas. Na realidade, nós conseguimos debater aqui desde o carcinoma do pulmão em estadios precoces até às terapêuticas paliativas. Inclusivamente, nós temos a oportunidade de ver aqui debatidos temas mais raros e que habitualmente não são debatidos noutros congressos científicos, nomeadamente timomas e tumores carcinoides. Luís Pazares e António Araújo abriram os trabalhos com alocuções sobre biomarcadores e terapêutica personalizada, tendo ao longo do primeiro dia sido ainda abordados temas como a histologia do cancro de pulmão por Conceição Souto Moura e prevenção e rastreio do cancro de pulmão por Venceslau Espanhol e Emília Nunes, que estava em representação da Direção-Geral de Saúde. E se as comunicações mais clínicas foram alvo de grande atenção e interesse, a conferência Ganhos de Saúde em Oncologia, pelo professor de Economia Pedro Pita Barros, gerou um debate muito estimulante e participativo. O que são ganhos de saúde? É a primeira coisa que uma pessoa tem que ter cuidado a definir, porque em geral nós usamos muitas vezes o termo, pelo menos quando vimos da área de economia para a saúde, falamos muitas vezes em ganhos de saúde e não temos precisão suficiente a definir o que é e podemos defini-lo de muita forma. Basicamente, a ideia geral é que ganhos de saúde são melhorias do estado de saúde da população, que podem ser vistos como agregação de indicadores individuais ou podem ser vistos como indicadores de base populacional. Significa também que nós temos que ter indicadores sumários, normalmente simples, ou indicadores mais complexos do que são estas melhorias de ganhos de saúde. A importância de ter estes indicadores, para mim, é não só descrever a situação, mas, sobretudo, identificar oportunidades de obter mais ganhos de saúde. Não interessa só saber o que é que está, interessa saber o que é que nós podemos fazer, onde é que podemos melhorar, onde é que estão os pontos de fragilidade e os pontos fortes para melhorar. A presença de inúmeros clínicos espanhóis resultou numa partilha de experiências muito interessante e enriquecedora, sublinhou Bárbara Parente. Tivemos a felicidade de ter entre nós, palestrantes estrangeiros de bastante renome, os nossos colegas espanhóis, com quem temos uma excelente relação de trabalho, nomeadamente o Grupo Espanhol de Cancro do Pulmão, estiveram aqui maciçamente e deram-nos o seu contributo. Foi com as mais recentes técnicas de radioterapia, trazidas ao Congresso pela investigadora de Granada, Escarlata López, que se iniciou o segundo dia de trabalhos. Por la IMRT y su evolución dinámica, la VMAT, si es el sistema Electa, o RapidArc, si es el sistema Varian. También la imagen guiada, la IGRT, y el hipofraccionamiento extremo, la SVRT o SAVER. Como quieren los padres de esta técnica, ahora apuestan por este último término porque hace alusión a las dosis ablativas de radiación. Los dispositivos con los que se puede administrar esta tecnología son varios: la CyberKnife, la tomoterapia, los aceleradores, y Varian ha hecho un nuevo dispositivo que se llama Vero, todavía más complejo, en donde también se mueve el cabezal del acelerador basándose en los sistemas de equilibrio de los astronautas, es muy interesante, pero yo voy a hablar sobre todo de aceleradores, que es con lo que tengo experiencia. A mesa redonda, subordinada ao tema Avanços do Cancro de Pulmão em 2011, contou ainda com o madrileno Andrés Varela, que abordou a temática da cirurgia torácica. Seguiu-se um assunto pouco abordado em congressos, os timomas e carcinomas tímicos, com intervenções de Bárbara Parente e do madrileno Mariano Provencio. O italiano Francesco Grossi dissertou sobre os progressos na abordagem do idoso, com a plateia a tomar contacto com os principais estudos que existem para o tratamento do doente idoso e suas comorbilidades. No fecho do segundo dia, o professor Duro da Costa fez uma preleção acerca do diagnóstico do mediastino, incidindo bastante no papel da punção aspirativa transbrônquica no processo do diagnóstico da patologia. Relativamente ao cancro do pulmão, é conhecido que, enfim, em termos de diagnóstico, é fundamental abordagens imagiológicas para localizar onde estão as lesões, mas, ao mesmo tempo, também, e cada vez mais, necessidade de obtenção de tecido para se fazerem os estudos necessários, e cada vez é preciso mais tecido para se conseguirem dirigir as terapêuticas. Portanto, esta é uma fase de diagnóstico. Relativamente ao estadiamento, tem este gráfico para se perceber bem a diferença que há entre os estadios clínicos
as classificações clínicas ganglionares mediastínicas, que têm uma importância capital no cancro do pulmão, porque à data de diagnóstico, 26% dos doentes têm adenopatias mediastínicas, têm gânglios metastáticos e apresentam cerca de 50% dos doentes doença metastizada extratorácica. E, portanto, o rigor e o fine-tuning da demonstração da doença nos vários locais é fundamental. Já abordado na véspera pela investigadora de Granada, a radioterapia voltou a ser o centro das atenções. Os médicos portugueses, Paulo Costa e Paulo Vilares Morgado, protagonizaram uma mesa redonda intitulada Radioterapia Estereotássica versus Radiofrequência em doentes com o cancro do pulmão, proporcionando à plateia o contacto com as mais recentes técnicas utilizadas. As novas técnicas que se têm vindo a desenvolver no tratamento do cancro de pulmão, quer através da imagiologia, quer através da radioterapia, técnicas inovadoras e muito recentes, foram postas em confronto ainda esta manhã para tentarmos perceber quando usar uma, quando usar outra e até que ponto é que elas podem ser complementares uma da outra. Portanto, saímos aqui satisfeitos com a síntese deste 5º Congresso do Cancro de Pulmão. Rosário Garcia Campelo voltou ao púlpito para dissertar sobre carcinóide brônquico e tumoreletes, seguindo-se algumas comunicações selecionadas, alvo de vivo debate. Paralelamente, decorreu um vasto programa de enfermagem e foram apresentados diversos pósteres que investigadores levaram aos congressos nos 2 primeiros dias de trabalho. As terapêuticas inovadoras no cancro do pulmão, que são a mais-valia na doença avançada, foram aqui altamente debatidas. Nós saímos aqui satisfeitos e pensando que contribuímos de alguma forma para a melhoria dos cuidados de saúde nos doentes portugueses com cancro do pulmão. O Grupo de Estudos do Cancro do Pulmão agendou para os dias 9, 10 e 11 de outubro de 2014 o 6º Congresso, no qual espera que sejam revelados novos desenvolvimentos científicos no diagnóstico e tratamento do cancro do pulmão.